Há poucas semanas, o Brasil viu cenas assustadoras no Rio de Janeiro. Crianças, jovens e adolescentes participando de arrastões na zona sul da cidade. Problema de segurança pública, de educação, da família de cada um destes moradores? Criança, família e criminalidade é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Toda criança tem direito à proteção e a oportunidades para se desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade. Todas têm direito a crescerem saudáveis, desde a barriga das mamães. Toda criança tem direito a atendimento médico, alimentação saudável e uma moradia digna. Todas devem ter o direito de brincar e se divertir. Toda criança e adolescente tem direito a receber uma educação de qualidade, de serem protegidas de todo tipo de violência. E se por acaso cometer um erro, tem o direito à oportunidade de refletir e refazer seu projeto de futuro. Toda criança e adolescente tem direitos assegurados. E o papel da sociedade e dos governos é garantir que eles sejam cumpridos. Para conversar com a gente estão no estúdio Ciro Darlan, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e membro da Associação de Juízes para a Democracia. Cleise Moreira e Silva, coordenadora do SEDECA, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. E Edmilson Ventura, conselheiro tutelar da Zona Sul do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Cenas de uma triste realidade. Crianças e adolescentes envolvidos com roubos e violência em arrastões no Rio de Janeiro. Nos últimos meses, um debate vem dividindo opiniões. O assunto, arrastões cometidos por crianças e adolescentes. Nenhuma novidade, mas ganhou repercussão por terem voltado a acontecer em regiões nobres como as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. A reação social foi forte. De um lado, os que optaram por fazer justiça com as próprias mãos. Moradores começaram a atacar ônibus que chegavam das zonas mais pobres da cidade às praias, numa tentativa de evitar novas ações criminosas. De outro, defensores de direitos humanos questionando a atuação da segurança pública. Entre as ações, a apreensão de crianças e adolescentes da periferia dentro dos ônibus que se dirigiam às praias. A justificativa era de que seriam potenciais infratores. Linhas de ônibus tiveram seus trajetos mudados, dificultando o acesso direto das periferias à Zona Sul do Rio de Janeiro nos finais de semana. Não fosse pela repetição de cenas já conhecidas na cidade, como arrastões e falta de segurança, um outro assunto veio à tona quando foi cobrada uma ação efetiva do secretário de Segurança Pública. Em declaração, José Mariano Beltrame afirmou que se os outros órgãos municipais não dividirem com a polícia as responsabilidades, a corporação voltaria a recolher jovens com atitude suspeita. E exemplificou como atitude suspeita, por exemplo, o fato de um adolescente sair de um lugar distante, a 30 quilômetros da praia, só com uma bermuda e R$1 no bolso para comer, beber e pagar transporte. Essa crise traz a reflexão sobre qual estrutura estamos falando. Em que lugar está inserida essa criança e esse jovem desde que nasce? Que tipo de cuidado ele recebe? Será que a família é a única resposta? A única responsável? Esta é a família de Andréia. Ela tem 41 anos, 13 filhos e mora na comunidade de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Eu nunca tive instrução da minha mãe a respeito disso, né? Então, fui mãe muito cedinho, tenho 13 filhos, né? O meu mais velho tem 25, né? E alguns deles se envolveram com drogas, né? Alguns deles se envolveram com drogas. Tem um que está preso, que tem 22 anos, né? Tem outro que está na rua, que tem 19 anos, porque ele está viciado no crack. Ela conta que tem bastante dificuldade em lidar com a educação dos filhos e que é constantemente cobrada e culpada pelo parceiro sobre isso. Alguns eu botei, são matriculados, né? E tem outros que eu matriculava, mas não adiantava, porque eles chegavam no portão do colégio e voltavam. Aí eu era chamada
no colégio, pela diretora, para explicar, o seu filho não está vindo para a escola. Não, ele veio sim, mas ele chegava do portão e voltava, né? E ficava por aí pela rua. E sempre foi assim, aí acabava perdendo a vaga, né? Eu tenho esse menino, o Roger, ele tem 13 anos. Hoje em dia ele não estuda. Para ela, o pior sentimento é o abandono. O relacionamento com o companheiro acabou, mas eles continuam morando na mesma casa e, mesmo assim, ela não sente apoio. Ele saiu na segunda-feira, às 10 horas da manhã ele saiu de casa, na segunda-feira, e não voltou. O conflito de Andréia, assim como muitas outras mães, não é apenas com o básico, como saúde e educação. Ela está desempregada, mas quando ela está trabalhando, a renda média é de R$ 75 por semana, mais o auxílio de R$ 300 por mês do Bolsa Família. Os filhos cobram mais do que apenas comer ou estudar. É difícil ver as crianças, né, os meus filhos pedir as coisas e eu não poder dar. Me acho assim incapaz de cuidar dos meus filhos. Assim, até por estar sozinha, né? Porque é muito difícil. Como eu já havia falado, eles me pedem as coisas que eu não posso dar. Me pedem as coisas que eu não posso dar. Bom, queria começar justamente por aí, pela história da Andréia, para a gente tentar olhar para essas questões sociais que acontecem no Rio de Janeiro com profundidade e não apenas olhando aquele momento e tecendo julgamentos, né, e já muitas vezes tendo atitudes tão violentas quanto a violência que se sofre. Vamos então procurar as famílias, procurar os apoios e a gente chega até ela que diz: me sinto incapaz, me sinto sozinha. Como é que a gente pode pensar a família dentro desse pensamento de criança e criminalidade? A família deveria ser, em princípio, a base de apoio, de acolhimento, de cuidado de todas as crianças. Você vê uma mulher sozinha, vivendo com R$ 300 por mês, para sustentar 13 filhos e ainda abandonada pelo marido. Isso é um retrato de quase 30% das mulheres brasileiras, né? Mulheres que são chefes de família, que assumem o comando da família, o sustento da família, tendo que estar em casa e, ao mesmo tempo, estar na rua para buscar o sustento familiar. E falta um apoio de políticas públicas. Você não vê, ela falou em Bolsa Família que dá R$ 300, mas não é o suficiente. Você vê uma escola que é uma escola excludente, porque se a criança vai até a porta da escola e volta, é porque essa escola não lhe atrai, essa educação não lhe atrai. Então, na verdade, está faltando todo o apoio a essa mulher. A gente pode falar da saúde também, no momento que ela disse que ela não teve informações sobre sobre contracepção. Né? Então, também tem aí uma faz saúde... Faz parte de uma educação para a saúde ou de uma saúde mais preparada, educada, né? Ela não teve acesso a isso. Quer dizer, a gente não pode culpabilizá-la por isso. Nós temos, sim, que socorrê-la. O fato dela ter tido 13 filhos não a torna uma culpada de ter constituído uma família para a qual ela não é capaz de dar conta dessa responsabilidade. Ao contrário, ela tem que se socorrer do poder público, da sociedade, porque é isso que diz a nossa legislação, né? Porque não é só uma responsabilidade da família. A responsabilidade é de todos nós. Isso é que a gente precisa conscientizar a sociedade, que quando culpabiliza uma criança ou uma adolescente que está nas ruas ou que está muitas vezes praticando atos infracionais, a sociedade tem que buscar se conscientizar que essa é uma responsabilidade também da sociedade, do poder público, da sociedade e da família. Ou seja, não nessa ordem necessariamente, mas é o que diz a nossa Constituição. E a mesma Constituição, as nossas leis também dizem que as crianças têm direitos, desde antes de nascer. Né? A gente mostrou ali uma peça da Fundação Abrinq que deixa isso claro. Como falar em direitos numa situação como essa? Você estava falando da questão da mãe, né? Tem a questão dos direitos sexuais, né? Que tem justamente prever o acesso às informações,
né? Essa mulher, ela precisa ter acesso às informações também, não só da contracepção, mas de outras formas que a saúde pública hoje ela tem vários recursos, vai para muito além da questão, vamos dizer assim, do remédio, né, ou do atendimento. Existem programas hoje de saúde do adolescente, outros programas que podem ajudar as famílias, a Clínica da Família tem uma outra política que aproxima muito mais a população do próprio serviço de saúde, né? E essa criança, os direitos precisam ser vistos, a questão da saúde, da educação, responsabilidade de todos, né? Não só da família, mas também do Estado e da sociedade. A gente, às vezes, nas classes mais altas, a gente não tem essa rede de solidariedade tão próxima como tem nas famílias com menos poderes aquisitivos, que existe ali uma rede solidária, né? Que os vizinhos, às vezes pessoas que estão ali próximas, acabam ajudando e suprindo de alguma forma as carências, inclusive afetivas, né? Não só financeiras. E aí entra um pouco, quero dizer, fazer um link aí com a responsabilidade da sociedade de alguma forma, né? É a comunidade que está ali no entorno, ela acaba ajudando. Você vê, essa moça, né, com 13 filhos, a questão não é só financeira. A gente, quando tem um filho, a necessidade que ele requer de atenção, às vezes a gente não dá conta, imagina ela com 13, né? Quanta atenção é necessária ela dar e ela precisa se dividir com os filhos e mais a questão de batalhar pela vida, de conseguir recursos financeiros para suprir também esses filhos. E aí você não tem uma rede pública adequada de creche. Vai ter creche para todo mundo? Aí começa aquela escolha, né? Você vai dar creche para uma família de 13 filhos ou você vai tentar beneficiar 13 famílias? Às vezes a gente sabe que na prática tem acaba as diretoras de creche, por falta de vagas mesmo, tendo que fazer essas escolhas, né? Nesse exemplo que você trouxe aí, a gente tem que ver o lado bom. Esta é uma mulher que ela não abre mão da sua maternidade. As crianças não estão nas ruas, bem ou mal, ela está cuidando dos filhos dela. E a questão... Essa garra feminina, né? Você falou 30% de mulheres... Segundo o IBGE, 30% são de lares chefiados, constituídos e mantidos por mulheres, né? Dentro dessa raio enorme de conceito familiar, que está, inclusive, em discussão no Congresso Nacional, no Estatuto da Família, lamentavelmente, num regresso muito grande, porque o conceito de família, a sua própria sociedade já ampliou, né? E a prática demonstra que 30% das famílias são chefiadas por mulheres, o que significa dizer que está faltando um elemento, quer dizer, o elemento homem que só comparece na hora de fazer os filhos, mas não de assumir a responsabilidade. E com relação ao direito, nós estamos hoje com 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e não temos visto nenhuma efetividade na manutenção e na efetivação desses direitos. Nós temos direitos maravilhosos, nossa Constituição, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na prática o que vemos são famílias abandonadas sem que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. O direito dessas crianças deveriam estar todas elas numa creche, para dar condições dessa mãe poder trabalhar e sustentar a sua família, ou numa escola de horário integral, uma escola de qualidade. Oh, né? Saudade do CIEPs, da grande proposta do CIEPs, né? E quando a gente pensa em conselho tutelar, como é que o conselho entra nessa história toda? Observando a família, nós vemos que ali faltou, quer dizer, a grande falta ali é do Estado, né? Essa mãe, ela, dentro da possibilidade dela, uma família vulnerabilizada, onde um está privado de liberdade, o outro filho, ele vive nas ruas por ser dependente químico. E esquecemos de perguntar onde é que está esse pai. Ele precisa ser responsabilizado. O Estado, ele precisa ir até essa família, levar para ela informações. Ela falou apenas de um programa do qual a família está inserida, que é o Bolsa Família. E os outros programas? Ela citou que 1 ou 2 filhos estão fora da escola. E o senhor falou dessa escola que
que não é convidativa, não é agregadora, que não oferece estímulo para que essa criança ou esse adolescente queira estar. A escola, ela, em muitos momentos, seria o segundo espaço mais importante na vida desse ser em desenvolvimento, depois do lar. E hoje nós vemos que nem o lar consegue ser esse primeiro espaço e a escola também não está conseguindo cumprir esse papel de ser o segundo espaço mais importante. Então, eu acho que falta aí a presença efetiva do poder público, do Estado, assessorando essa família em vulnerabilidade. A mãe, ela está lá, cadê esse pai? E falta uma gama de serviços complementares ao desenvolvimento pleno dessas crianças e adolescentes. Cadê esse pai? Falta mais uma informação para essa mulher, que é a informação sobre o direito que ela tem de buscar a responsabilização desse pai. Né? E buscar onde? Buscar na Defensoria Pública, que é a assistência jurídica gratuita, buscar na Justiça o direito que ela tem de exigir que esse pai, que colocou os filhos do mundo, seja corresponsável pela manutenção dos filhos. É interessante que vocês falaram bastante também num ponto que é fundamental. Além desse Estado que precisa se fazer presente, a responsabilidade da sociedade. Na matéria ficou claro que a sociedade, quando se sente alvo de algum tipo de violência, ela clama pelo Estado, polícia. Né? Esse clamor pelo Estado presente como força policial, como repressão, existe. Mas o clamor como Estado presente de todas essas outras formas não existe. Como é que a gente pode pensar nisso, né? Nesse olhar que se acostumou a olhar determinados jovens e crianças como inimigos? Ô, Renato, primeiro eu queria contestar a matéria em si. Por favor, fique à vontade. Analisando ali a matéria, a gente vê violência de um lado, a gente vê violência policial, mas ali não se aponta nenhuma violência atribuída à criança ou adolescente, embora o discurso seja esse. Numa praia movimentada, num espaço movimentado, com um número muito grande de pessoas, quando qualquer uma pessoa se desloca, corre para aqui e para acolá, causa um certo reboliço. Mas de todo esse drama midiático, que eu chamo de um drama midiático, fabricado pelo preconceito da classe média, que não deseja essas crianças, esses adolescentes da periferia nas suas praias. Como se elas fossem suas, né? Como se elas fossem exclusivas de quem mora na periferia, quem mora na Zona Sul. Então, isso tudo foi uma grande armação justamente para fazer com que a polícia criasse barreiras, que é o que a polícia acabou fazendo, para impedir que crianças e adolescentes da periferia invadissem ou utilizassem as praias da Zona Sul. Na verdade, nós só tivemos notícia de 2 vítimas. Concretamente, foi uma inglesa, que teve o seu cordão furtado, e uma outra pessoa que eu não me recordo agora. Esse foi o resultado final criminológico de todo esse chamado arrastão, que na prática não existiu. O que existiu foi uma perseguição, né, de policiais em cima de jovens negros da periferia que ali estavam como se fossem invasores, quando, na verdade, é um outro direito que eles têm, o direito ao lazer. Se eles tivessem esse lazer na periferia, como agora o prefeito fez lá, uma praia em Madureira, fez num dia e secou no outro, não é? Mas fez... pelo menos eles teriam alguma motivação para usar o lazer próximo da sua casa. Mas não existindo, a praia é o lazer público mais convidativo que existe. Então todos querem justamente de todos. Né? Isso que o doutor Ciro traz é interessante, porque assim, a gente vive um estado de insegurança muito grande, né? Todos nós. Inclusive eles. Especialmente eles, então, né? Então, assim, essa moça tem que destacar aí, ela tem uma capacidade aí de resiliência, que a gente vê que a família existe um afeto, tem toda uma relação ali com as crianças, é visível a gente ver. A grande galinha com seus pintinhos, eles estão ali, eles estão atentos. Mesmo conta de 13 se essa relação não existisse, só o fato da televisão estar ali não ia conseguir segurar aquelas crianças todas quietinhas ali. Então, essa questão da resiliência, acho que é importante a gente trazer, porque é um fator individual, né? No outro dia, nós participamos de um grupo focal com adolescentes
que já tinham cometido atos infracionais e eles falavam do cumprimento de medida socioeducativa deles e em alguns relatos eles traziam, olha, o que acontece é que só por sermos negros nós já vivenciamos toda uma discriminação. Então, muitas vezes eu estava na rua e eu nem pensava em assaltar ninguém, mas só de perceber o medo de uma pessoa pelo fato de eu estar ali presente e ela já conceber a priori que eu poderia fazer aquilo me dava uma revolta tão grande que eu não estava pensando, então eu ia lá e assaltava. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem aí uma situação de medo dos dois lados. O que faz um animal acuado? Ele vai se sentir acuado, a primeira coisa que ele vai fazer é avançar, é agredir. Então, é como se houvesse um distanciamento tão grande desses dois lados que um quer atacar o outro, né? Talvez com uma sensação, com uma tentativa de se autopreservar. Interessante trazer esse dado, né? Também o que acontece realmente, o que é divulgado, o que acontece e o que as pessoas creem a partir dessa cadeia. O que as pessoas creem a partir também dos seus próprios preconceitos. Né? O que a gente vê de positivo, Renato, é a declaração do próprio secretário. Porque a reação do secretário foi dizer o seguinte, o Estado está ausente. O Estado só permite que a polícia entre para resolver esse conflito. O Estado não entra com escola, com saúde, com educação, com lazer, né? Não entra com nada disso. E quer que eu, polícia, resolva o problema. Então, o próprio secretário acabou revelando que o rei está nu. Ou seja, o rei-estado está nu, porque o Estado não comparece próximo à periferia ou às comunidades com a sua presença de Estado e a presença de Estado na sua totalidade. E enquanto isso não acontece, surgem termos como atitude suspeita e potenciais infratores, justificando uma nova violência. Essa polícia que teoricamente deveria proteger o cidadão, ela viola a lei quando, na maioria dos casos, eles atuam por presunção. Exatamente como ela disse, que é o seguinte, olha, se é negro, ele não tem que estar na Zona Sul. Se é negro, se está sem camisa ou se ele vai à praia, dezenas de casos ao longo dos anos, nós denunciando essa prática ilegal de atuarem por presunção. Olha, se é negro, está no ônibus, sem camisa, não quero saber, precisa ser saqueado, impedindo aí o direito de ir e vir desses adolescentes e a boa parte dele. Se cometeu o ato infracional, que a polícia atue, enfim. Mas e os que não cometeram? Seja branco, seja negro, né? Independente. Ninguém está defendendo a impunidade, né? Mas é preciso que o fato aconteça. Você não pode presumir se o menino negro da periferia vai à praia porque ele vai praticar arrastão, é porque ele vai roubar. Isso aí é um crime, é ignominioso esse crime. A autoridade que fala, como o governador falou, como o próprio secretário aí na matéria diz, como é que o menino vai à praia sem camisa, sem documento e sem dinheiro? Ora, eu moro próximo da praia. Eu nunca fui à praia com dinheiro nem com documento. Então, me prende, prenda eu. Agora, dizer que o menino não pode ir à praia porque está sem camisa, sem documento. Mas o que mais me choca é que isso repercute, as pessoas aceitam, concordam, acham que tem que acontecer, fazem com as próprias mãos. Mas é o mesmo que acontece, você assiste uma matéria e aí alguém foi baleado. E aí o repórter frisa o seguinte, mas ele não tinha passagem pela polícia, isto é, como se isso legitimasse o fato de poder morrer, matar. É uma coisa absurda. De pena de morte, quer dizer, justifica. Não, se ele tem antecedente, pode matar. Olha, eu estou convencido de que o que existe é uma campanha de boa parcela da mídia para redução da maioridade penal, em que tentam convencer a população de que esses adolescentes, eles podem sim, quer dizer, são
perigo iminente. E essa sociedade, ela se sente julgadora quando ela se vê como vítima, né? Quando esse adolescente, esse adolescente dos seus laços, ele é efetivamente um adolescente que cometeu ato infracional, não. Meu Deus do céu, ele matou a primeira vez, ele nunca tinha feito isso antes, de dirigir com 15 anos, ceifar vidas. Não, ele é a primeira vez, ele é um garoto de boa família. É o discurso que a gente ouve. E a polícia, por sua vez, às vezes, ela vem numa prática, em nome da lei, violando a lei. E teve um caso que aconteceu comigo, em que uma delegada ligou, em que 2 adolescentes oriundos do Espírito Santo vieram para o Rio de Janeiro porque queriam conhecer a praia de Copacabana. Chegando na rodoviária, foram assaltados. E aí procuraram uma delegacia. E aí na delegacia, a delegada muito comovida com aquela situação, pediu um help que eles fossem acolhidos, fizéssemos contato com a família, etc. e tal. E eu dizia para ela que naquele momento nós não tínhamos uma viatura disponível. Ela pegou e falou, não, a polícia militar que os trouxe, eu vou pedir para levá-los até o conselho. Beleza. 1 hora depois, o policial toca lá com 2 adolescentes algemados. Eu peguei e falei, olha, aqui não é a DPCA. Pegou e falou, mas aqui não é o conselho? Eu falei, sim. Mas por que o senhor está trazendo 2 adolescentes que cometeram ato infracional? Pegou e falou assim, não, eles não cometeram, a delegada que mandou. Peguei e falei, e estão algemados por quê? Para não fugirem. Mas fugir de quê se eles é que são as vítimas? Então, isso é só para você entender o quanto que também está inserido na cultura desses profissionais. Mas há também soluções, há caminhos, e a gente vai dedicar o próximo bloco na busca desses caminhos. O convidado vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Sala dos Convidados está de volta conversando sobre criança, família e criminalidade. Nossos convidados são Ciro Darlan, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e membro da Associação de Juízes para a Democracia. Cleise Moreira e Silva, coordenadora do SEDECA, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E Edmilson Ventura, conselheiro tutelar da Zona Sul do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. A gente vai conhecer um projeto que tenta ocupar o dia de crianças e adolescentes com esporte e cidadania. Se o ambiente é de violência, que a luta seja pela paz. Foi com esse objetivo que nasceu o projeto Fight for Peace, Luta pela Paz, uma organização internacional fundada pelo ex-boxeador inglês Luke Downey e que hoje atua em comunidades do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo do projeto é a gente conseguir atingir o maior número de jovens, principalmente dentro do Complexo da Maré, onde é uma comunidade que sofre muito com crime, violência, e através do esporte a gente conseguir diminuir a exclusão social. O último levantamento da organização dá conta de quase 2.000 crianças e jovens atendidos pela iniciativa em 2014. Eles são acompanhados através de 8 modalidades de lutas e artes marciais. Mas o professor de boxe explica que o foco não é apenas formar atletas. A meta é tirar as crianças da rua e ele ocupar a mente dele no projeto. Porque o nosso país está uma crise brava, né? E se ocupar mais a criança aqui dentro, eles livram de estar coisas fazendo besteira na rua. A meta do projeto não é só fazer lutador, formar cidadão. Neste sentido, o da construção da cidadania, a família tem papel fundamental. Se a gente não incluir a família, trabalhar só com o aluno, a gente não vai conseguir atingir o potencial máximo desse jovem e dessa criança que entra na instituição. Então a gente faz reunião com os responsáveis, faz acompanhamento com esses responsáveis, junto com a nossa equipe multidisciplinar, que é como assistente social, psicólogos, advogado, todo um acompanhamento dessa família para que haja um potencial desenvolvimento dessa família também.
Com apenas 13 anos, Gabriel vê o projeto com a esperança de quem quer sair das estatísticas comuns de violência a que os adolescentes de comunidade estão vulneráveis. Eu não fazia nada, eu ficava o dia inteiro em casa e eu tive a vontade de fazer e agora eu gostei de fazer. Que aqui ajuda a ter disciplina. Aí, ao conforme do tempo, que nem eu falo pro meu pai, eu tô fazendo aqui, ao conforme do tempo, se eu continuar treinando ainda, eu vou lutar para fora. Com 15 anos de existência, o Luta pela Paz já fez alguns meninos se tornarem adultos de sucesso. Roberto Custódio, por exemplo, cresceu junto com o projeto e hoje é atleta profissional. Quando acontecia evento dentro do boxe, dentro da comunidade, que a academia realiza evento dentro da comunidade de boxe, eu via que as meninas, todo mundo comentava dos meninos, pô, o moleque lutou bem, lutou pra caraca. Então eu via que o atleta, você sendo um lutador, você tinha a mesma atenção que os meninos que andam armados têm. E ficar, pô, não, aquele é bandido, aquele é traficante, é isso, aquilo. E você sendo um lutador, você também tinha essa atenção. Reconhecimento que ganhou o mundo. Roberto se tornou um menino de ouro do Brasil. Ele hoje faz parte da seleção brasileira de boxe e foi campeão pan-americano em 2013. Agora está treinando para disputar uma vaga nas Olimpíadas de 2016. Fico, às vezes, pensando, pô, o que eu poderia estar fazendo ao longo desses 14 anos? Será que eu estaria trabalhando aonde? Ou onde eu poderia estar chegado? Porque eu fui sempre um moleque que assim, ficava muito na rua, ficava sempre aprontando para lá, andava para cá. Minha mãe sempre trabalhou fora. E o projeto, quando eu conheci o projeto, eu praticamente esqueci o mundo. Então, o projeto abria às 3 horas da tarde, eu ia para o projeto, ficava até 7 horas da noite assistindo a luta de todo mundo e eu treinava e continuava no projeto. Então, praticamente fui criado dentro do projeto. É tão bom isso que ele diz, né? Eu percebi que quando eu estava lá lutando bem, eu chamava a mesma atenção do que quem andava armado. Eu acho que isso ajuda a nos dar a dimensão também de como se sente um menino, né, que tem todos esses direitos negados que a gente está colocando aqui, que muitas vezes a família não consegue dar conta, pelo que a gente já colocou aqui. E o que ele sente, né? O que ele sente, o que ele deseja, é esse sujeito reconhecimento que a gente precisa ouvir, né? A integração dele na comunidade, o respeito, né, que ele quer ter como um ser humano. E você vê que o discurso comum é o discurso de educação integral. O menino falou assim, ficava em casa sem fazer nada, na ociosidade, ou seja, ele tinha que estar num horário estudando e no outro horário tendo essa educação para o esporte, todas as modalidades de esporte. Né? Para a cultura, projeto, né? Para a criatividade. Para cultura, música, dança. Isso faz parte da educação integral, tão necessária, né? E foi a grande crítica que a classe média fez ao projeto dos CIEPs. Porque quando o projeto dos CIEPs falou em botar piscina, vai botar piscina para pobre, botar assistência médica, que isso? Que colégio é esse que dá assistência médica e que dá piscina? Piscina para aprender a nadar, para ter saúde, mens sana in corpore sano. Isso não é para qualquer um, isso não é para a comunidade pobre, isso fica muito caro. Foi o discurso global, foi o discurso da classe média que acabou destruindo o projeto de educação integral, que é tão necessário. Porque a ausência desse projeto se faz sentir agora. A ausência né? desse projeto transformou essa violência quase que insuportável. Está na hora da gente repensar que a melhor forma de combater a violência é através de projetos como esse, é através de um processo de educação integral, em que esses jovens possam estar sendo educados na educação formal, uma educação mais atraente, e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de ser reconhecido através da arte, através do esporte, através da cultura, do lazer. Na verdade, o que falta também, doutor, é assim, a mudança do conceito cultural desses gestores. Tivemos, num período, há 3 décadas atrás, um gestor, um político que teve a coragem de criar 500 CIEPs que poderia, sim, mudar a história de vida de centenas de milhares de jovens, de adultos hoje. Agora, hoje, o senhor imagina o seguinte, o Estado... E aí, quando a gente fala do Estado, vai muito da vontade desse gestor, do ocupante
do cargo. Vou pegar como exemplo a região da Rocinha. Como é que um adolescente, um jovem, que tem toda aquela dificuldade social, vamos dizer, a casa é ruim, o ambiente é ruim, é uma vulnerabilidade generalizada, onde a presença do Estado ele só se dá através da polícia. Veja bem, essa sociedade que clama, ela assume um papel de julgador, mas ela também não cobra de quem de direito, que é o poder público efetivo, melhoras. Há quantos anos não se constrói uma escola naquela região? Uma região que cresce assustadoramente, e a gente está falando da zona sul do Rio de Janeiro. Sem falar as que fecharam, né? Sem falar as que fecharam. As que foram fechadas. Então, todos esses projetos aí do terceiro setor, eles são sempre muito bem-vindos. É maravilhoso. Primeiro que eleva a estima. A gente conhece alguns, Flávio Canto, o Afro Reggae, que fazem, só que sozinho. Sozinho não vão avançar muito, né? São coisas pontuais são e coisas que demonstram pontuais. Como, se isso fosse universalizado, o resultado seria incrível. Né? Acaba replicando, né? É uma tentativa de você replicar o que, na verdade, seria a função do Estado fazer. Você vê, ela tem ali uma equipe de especialistas, né? Psicólogo, assistente social, advogado, tenta dar conta da família, olha de uma forma mais integralizada, né? O que, na verdade, é a função do Estado. As ONGs acabam, de alguma forma, fazendo isso numa pequena escala, né? Um pouco para demonstrar que é possível, como você falou. Agora, o interessante é a questão do ser reconhecido. Você veja, o menino, ele é reconhecido ou pela luta ou pela arma, né? Todo ser humano quer ser reconhecido. Isso faz bem para a saúde de qualquer um de nós. A gente quer ser, de alguma forma, importante. A escola, ela é um dos lugares que ela pode possibilitar isso, naquela pequena disputa do dia a dia, digamos assim, né, do cotidiano, entre um menino e outro. Aprendeu, não aprendeu, faz um jogo sobre matemática, português, enfim. As competições, as brincadeiras, a aula de artes. E é a oportunidade que se tem do menino ser reconhecido. E no entanto... E, consequentemente, incluído, né? Exatamente. Porque você imaginar, né, o que é você nascer e dentro dessa falta, né? Conviver com essa ausência, em determinado momento que você vai para a cidade onde você nasceu, onde você mora, e você percebe que essa cidade te trata mal, né? Não quer você aqui, não quer você ali, limite-se a isso aqui, se você vier... Como é que isso tudo vai forjando uma afetividade, né? Outro dia eu vi o depoimento de um grande bandido, ou melhor, ex-bandido, chamado Mr. M. Eu estou falando isso porque ele participou de um programa em público em que ele teve o depoimento de um adolescente envolvido com tráfico que disse, olha, eu gostava de você quando você se exibia com armas e tudo, você era o meu ídolo, mas agora você mudou de profissão, você agora é um modelo. O Mr. M agora é um modelo, foi recuperado, resgatado pelo Afro Reggae. Falou, eu prefiro você agora do que como você era antes. Ou seja, ele continuou sendo uma pessoa atraente para a juventude, só que ele mudou a modalidade. Em vez da violência, ele apenas é um modelo. E é um modelo, aliás, um modelo muito bonito, né? E que poderia ter sido esse modelo desde menor, nunca ter entrado na criminalidade, se ele tivesse sido incentivado para isso no tempo correto. Agora, nós precisamos fazer desses adolescentes protagonistas dos seus próprios direitos. Nós estamos com 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente e nem todos conhecem, nem todos sabem que são sujeitos de direitos. Então, é preciso entrar nas escolas com os professores, com os educadores, para que esses meninos saibam que eles são sujeitos de direito e exijam o respeito aos seus direitos fundamentais. Porque quando uma criança tem o seu direito respeitado, ela vai crescer respeitando o direito dos outros. Mas quando essas crianças têm os seus direitos esmagados, desrespeitados, seja dentro de casa, por uma mãe que é negligente, que é violenta, seja numa escola, que é uma escola excludente, seja na sociedade, que não aceita quando ele quer ir à praia, quando ele quer ir aos logradouros públicos, ele se tornará também um cidadão violento,
com a mesma violência com que ele é tratado. É uma defesa, né? É claro. Não, e é uma escola, a escola da violência. Ele só vai reproduzir o que ele aprendeu. Mas eu volto na questão de... A gente está falando aqui, a partir desse ponto de vista, porque a gente concorda com esse ponto de vista, porque a gente concorda com o direito, porque a gente acha que as pessoas são iguais, porque a gente não quer mais nem essa sociedade racista, violenta, né? Essa abolição da escravidão, que foi uma farsa e que isso persiste até hoje. Mas como falar isso para essas pessoas que muitas vezes são gestores, muitas vezes são policiais, mas muitas vezes estão em casa assistindo televisão, vendo aquelas imagens do arrastão como que você já desmontou aqui e dizendo isso? Não vou nem dizer o que eles dizem, mas a gente sabe, né, que são coisas que só reforçam essa exclusão, como é que a gente fala com essas pessoas? O que você quer para o seu filho? O que você quer para o seu neto? Queira a mesma coisa para o filho dos outros, para o filho do operário, para o filho da periferia. Se você dá ao seu filho o melhor médico, o melhor remédio, a melhor escola, o melhor lazer, aceite que o filho do operário, o filho do pobre, o filho do favelado, tenha esse mesmo direito respeitado. Porque se ele tiver, ele não vai roubar esse direito do seu filho, do seu neto. Então, se nós queremos viver numa sociedade solidária, nós temos que aprender a respeitar o direito dos nossos consanguíneos e também daqueles que não são da nossa família. Porque, na verdade, nós temos que criar uma rede de solidariedade para convivermos numa sociedade mais pacificada. Essa sim pacificada, não a mentira das UPPs, que diz hoje teve tiroteio numa comunidade pacificada. Ora, não era pacificada? Como é que teve tiroteio? Eu esqueci. Não é porque a gente está falando disso, de como falar com essas pessoas. Então, em primeiro lugar, eu acho que é dizer para as pessoas assim, que são seres humanos. Então, só por serem seres humanos, eu acho que já merecem respeito, porque eu acho que a sociedade, ela vem com uma coisa anterior, tá? É como pega a priori, é porque mora na favela ou é negro, não pode se respeitar simplesmente por essa natureza, como se isso fosse uma coisa natural. É importante dizer que isso é construído. E é construído no dia a dia, no cotidiano, nas relações que a gente mantém uns com os outros. Então, antes de tudo, nós somos todos nós, brancos, negros, ricos, pobres, enfim, somos seres humanos e temos potencialidades e limitações. Essas potencialidades precisam ser reconhecidas. Muitos meninos que hoje estão no tráfico, adolescentes, jovens, adultos, na verdade, quem hoje, né, a questão do tráfico não é o adolescente que está na favela que faz tráfico, vamos combinar. A droga entra na fronteira. Cadê a política de fronteira? Né? É fácil você dizer, botar o PP na favela, mas a droga continua entrando, então a gente não vai resolver por aí. Né? Então, esse menino que está lá hoje, que ele tem uma capacidade de enfrentar a polícia, de peito aberto, de negociar, ele tem uma capacidade, ele tem uma potencialidade, que é de se lançar aos desafios, que é uma capacidade de negociação. Então, isso precisa ser desconstruído da forma que está e trazido de uma forma mais positiva para a sociedade, como o doutor Ciro trouxe, como foi colocado na reportagem, né? Ele, então, se tornou um lutador e ele passou a ser reconhecido por essa potencialidade. Ele simplesmente canalizou essa energia de uma outra forma. E é isso que a gente precisa fazer. Diz, né? Eu estava por aí fazendo... Ele estava também, ele meio que disse, né? Eu estava também. Até o momento que eu descobri uma coisa que me interessou e que me deu a possibilidade de aí eu acho que precisa ter uma aproximação, sabe? Eu acho que precisa ter uma aproximação com aquele que dá medo e que é desconhecido, mas que a gente precisa se aproximar. A gente precisa bater um papo com aquele colega que às vezes a gente mora perto, mas que sabe que ele está nessa vida, e chamar para junto, vamos conversar, vamos ver que outra possibilidade, será que a gente não tem? Porque todo mundo é bom e todo mundo é mal. Não tem uma coisa, um é ótimo, né, perfeito, eu sou bom e não tenho nada de mal. Sempre tem. E o contrário também é verdade. Então, a gente precisa desconstruir essa imagem de que a sociedade ou ela é boa ou ela é má, a polícia ela é boa ou é má, o adolescente é bom ou é mau. Então... E entender que a cidade é de todo mundo, né? Hoje nós temos uma cidade sitiada, dividida.
precisamos também, sabe de quê? De referências, de boas referências. As comunidades, elas nos deram, assim, grandes nomes. Cruzada com Adílio, Rui Rei, Hernani, a Cruzada São Sebastião com o doutor Paulo Henrique Brito, procurador da República, negro, oriundo daquela comunidade, de escola pública. O que precisamos é valorizar o que há de mais sagrado, que é a família. Hoje, por várias razões, a gente vê a família como instituição fragmentada. O exemplo dessa senhora, ela reforça ainda mais esse discurso, esse pensamento, dizer o seguinte: olha que mulher fantástica. Imagina essa mulher empoderada, o que ela poderia fazer? Você vê ali laços afetivos fortes, ela não esconde as dificuldades e as falhas dela, mas ainda assim aquela mulher está ali com, como disse... Com coragem, exatamente. Né? Uma mulher que tem 13 filhos é uma mulher corajosa, valente. Só por isso eu acho que já valeu a pena. Agora, até onde vai esse Estado? Até onde ele se faz presente? Não é? As informações que ela precisa, esses encaminhamentos, falta muita coisa. Mas você fala uma questão, aquele exemplo que você deu no final do bloco anterior, né, desse policial que botou alguém para dentro do camburão, já algemou, porque este é o costume, né? Como é que a gente também pode pensar nessa mudança que a gente já vem falando isso, pelo menos eu aqui há 20 anos falo isso no Canal Saúde e ouço, né, isso no Canal Saúde, de como que a gente precisa mudar o olhar da nossa polícia, sobretudo, né? E como é que a gente também pode pensar nessas mudanças institucionais? A gente falou aqui na mudança da sociedade, nós no dia a dia, todos nós, no olhar para os filhos dos outros como se fossem nossos filhos, entender que direito é de todos. Mas essas instituições que ainda trazem resquícios tanto da escravidão quanto da ditadura e que tem esse... Valorizando o ser humano, como ela disse, porque atrás de uma instituição você tem um policial, e esse policial, na maioria das vezes, ele também é oriundo da periferia ou de comunidade. E se você pegar de forma pontual, e nós tivemos esses exemplos, você vê que a regra foge à exceção. Parcerias, onde você desconstrói a visão que você tem daquele profissional, que teoricamente ele está numa linha tênue, colocando a vida dele para proteger a tua, cometendo violações, sofrendo hostilidade. Sendo mortos, então, né? Porque eles estão também muito mortos. Eles estão Ele também tem família, ele está ali também exercendo o papel profissional dele, o ganha-pão dele. Então, eu acho que precisa se pensar de uma forma bem clara. O que é ruim, a gente acaba, extermina. E criar mecanismos de, primeiro, valorizar a família. E a partir do que disse o doutor Ciro, o seguinte: olha, eu não posso querer diferente para você o que eu quero para mim, para o meu filho. Como é? Ninguém é feliz sozinho. Como é que meu filho merece, deve ter uma boa escola e o teu não? E os filhos de famílias que têm dinheiro saem da escola e vão para o inglês, saem do inglês e vão para a natação, saem da natação e vão para o judô. E também vão para a rua. Então, esse encontro, ele inexoravelmente, ele vai se dar. Né? Agora, a sua pergunta, Renato, ela traz já uma resposta, porque esse tipo de programa é um programa que constrói a paz, porque é um programa do diálogo. Então, se você colocar aqui um policial militar, um policial civil, um membro da comunidade, não é o caso hoje, mas se você colocar e fazer com que essas pessoas dialoguem, através do diálogo nós vamos construir um momento melhor. Eu acho que a própria polícia militar, a polícia civil, eles estão se repensando, eles estão se reconstruindo. Né? Eles estão, a todo momento, eles estão fazendo um reexame, porque as consequências têm sido as piores possíveis. Tem morrido muitos policiais, assim como tem morrido muita gente inocente, e tem morrido também bandidos. Nós não queremos que morra nenhum, nem bandido, nem policial, nem gente inocente. Para que isso não ocorra, é preciso repensar o papel de cada instituição, o papel do judiciário também, o papel do Ministério Público.
Isso tudo tem que ser repensado. Numa democracia, isso acontece. Felizmente, nós estamos vivendo uma democracia em crise. Tá? Um governo pendurado aí, caindo ou não caindo, tá? Mas isso tudo é bom, porque dizem que depois da tempestade vem a bonança. Tomara que venha uma bonança e possamos construir uma sociedade melhor, realmente pacífica e, sobretudo, mais solidária e sem preconceito. Na crise está a oportunidade. Na crise está a oportunidade do renascimento, né? Mas a educação em tempo integral, ela precisa ser pautada no lugar da redução da maioridade penal. Como prioridade. Em vez da gente perder tempo discutindo a redução da maioridade penal, a gente devia estar discutindo a educação integral, né? Porque são essas... Em vez da exclusão, a inclusão. E a inclusão se dá pela educação. Ao invés de presídios e escolas. Exatamente. Né? Não são complexas as respostas, né? Complexo é você conseguir fazer com que uma sociedade, e isso também, né, não é de uma hora para outra, abandone o pensamento escravagista, porque a gente ainda tem, né? Tem um mito como se eu botasse a pessoa dentro de uma unidade prisional, ela fosse sair dali ótima, que não é... Né? E você botar o menino como esse projeto de lei do adolescente, né, de aumento de internação, por 10 anos preso lá, imagina o garoto que entra com 12 ou com 18, não importa, vai sair com 22 ou com 28 anos. Que pessoa vai ser essa? Depois de estar 10 anos dentro de uma unidade prisional? E a sociedade não vai querer esse resultado, porque o resultado é mais violência. E ele vai sair como? Mesmo porque também não há um pensamento de transformar esses lugares em lugares onde as pessoas possam ter oportunidade de se repensar e de aprender coisas. O Brasil não tem uma política prisional. Se você vê qualquer pessoa que vai presa hoje, qual é o trabalho que é feito com essa pessoa lá dentro? Nenhum. Não tem atendimento psicológico, não tem atendimento social, grupo. Raríssimos são os lugares no Brasil que tem um trabalho como esse. E as pessoas falam em impunidade num país que é o 4º maior carcereiro do mundo. Onde está a impunidade com as cadeias cheias, superlotadas e maltratadas? Está em outro lugar. As masmorras, né? Na época da... E grande parte dessas pessoas não deviam estar lá também, né? A gente já fez programas aqui mostrando que as pessoas que estão presas não são as que deveriam estar presas. 40% sequer foram julgados. Ainda não foram julgados, não tem uma sentença, não tem uma condenação, estão lá dentro. A reincidência é de 70% no meio adulto e de 15% a 20% para os adolescentes. Em cumprimento de medidas socioeducativas. A gente conversando aqui, eu fico pensando, né? A gente abriu com o arrastão, que você já se encarregou de demonstrar o quanto ele é uma manipulação. Aconteceu a confusão, tá lá. Mas o que realmente aconteceu nessa confusão? Por que aconteceu essa confusão? Isso acontece todo dia nos estádios de futebol. Uma torcida empurra uma para lá, uma empurra outra para cá. E ninguém chama isso de arrastão. Ou dentro de supermercados com promoções. Isso tem acontecido, né, ultimamente. Mas o que eu fico pensando mesmo... Se tivesse lá uma população de favela dentro daquele supermercado, era só fechar o supermercado e usar um método. Quando acontecem essas invasões, por exemplo, de policial em comunidades que saem atirando e matando muita gente inocente mesmo, essa comoção não acontece. A gente não vê essa comoção acontecer. Eu fiquei pensando, né? Se você tem uma pessoa branca com dinheiro, o que acontece, vai todo mundo ver a dimensão humana daquela perda, daquela família. Se você vê uma pessoa negra e pobre, acontece isso, ela vira estatística. A dimensão é estatística. Não, diariamente... Se tira a dimensão humana, desaparece, né? Diariamente ocorre violência nas boates da Zona Sul. E isso não é notícia, isso não se transforma em notícia em lugar nenhum. Mas vai que lá num baile funk lá da periferia acontece alguma coisa, isso aí vai ser manchete em todos os jornais. Chegando no final, apesar disso tudo, com isso tudo, estamos avançando, existem indícios de que a gente tem possibilidades de caminhar rumo a esse país inclusivo, onde haja educação integral e todos os direitos sejam respeitados? Com certeza, né? Nós trabalhamos com criança e criança tem como base a esperança. Né? Eu não sou a favor de dizer assim, não, vamos respeitar as crianças porque será o futuro do país. Não, criança é o presente do país. Então, desde 1990, que eles são sujeitos de direito. Vamos respeitar esses direitos. Se nós respeitarmos o direito de criança e adolescente, nós vamos construir uma sociedade diferente. Então,
Então, a base de tudo é o respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E o Estatuto está lá brilhante para ser Está lá cumprido, brilhante para né? ser respeitado, para ser efetivado. O Estatuto, a lei do SINASE, a própria resolução do CONANDA sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, está tudo lá explicado, inclusive para responsabilizar o adolescente que cometeu algum ato infracional. Dizer que a gente precisa reduzir a maioridade penal, isso não existe. A gente já tem responsabilização a partir dos 12 anos no Brasil. E é uma das idades mais baixas em relação aos demais países do mundo. Então, é só a gente cumprir a lei. Se a gente implementar o que está escrito no Estatuto, no SINASE, a gente funciona. Quer dizer SINASE? SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Existe uma lei que regulamenta o funcionamento desse sistema, que é o sistema onde o adolescente responde pelo seu ato infracional. Diz como é que tem que ser feito, tudo direitinho, está tudo lá. E ele fica preso, ele pode ficar preso até 3 anos. E acontece que essa lei do SINASE não é respeitada, porque se fosse, a efetividade era ainda maior. Assim como a lei de execução penal no Brasil também não é respeitada. E já tem mais de 50 anos que está em vigor aí. O que nós precisamos é afastar de vez a hipocrisia e entender que criança jovem é o que há de mais sagrado. Nós é que temos que nos adequar a eles e cumprir o que está no preceito legal. A gente diz que o nosso protetor espiritual é um anjo da guarda, não é um velho da guarda. Então, seria interessante, se queremos um presente digno e um futuro respeitável, que comecemos hoje a entender qual é o papel nosso diante desse mundo jovem. E começar a ficar atento ao que a gente diz e às soluções que a gente acha que são soluções, quando na verdade podem não ser, né? Podem ser só mais do mesmo. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. E vamos rumo a esse país inclusivo que a gente conseguiu desenhar aqui ao longo do programa. Obrigada, Renata. E se você quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!